bem, com a invasão muçulmana, depois de todo esse processo, o que é que vai acontecer? Depois da ocupação do norte da África, em 711, o exército, sob o comando de Tariq, atravessou o Estreito de Gibraltar, né? E os visigodos enfraquecidos lutaram, por lutas internas, foram derrotados nessa batalha de Guadalete, né? Então, a partir daí, o que é que vai acontecer? Esse processo que os muçulmanos fizeram, como eu já disse anteriormente, era justamente para tentar conquistar o seu espaço, ou seja, semear a questão da sua religiosidade. Então, a partir desse período aqui de 711, a sociedade muçulmana ela vai começar a conquistar esse espaço. Os problemas vão acontecer. Claro que para você conquistar algo é necessário você ter algumas percas. E os muçulmanos eles eram muito inteligentes. Eles preparavam, eles mostravam a questão da sua religiosidade. Eles não buscavam apenas a religiosidade, mas também eles buscavam a tomada territorial. Porque a gente sabe que esse povo ele não buscava em si só oferecer a questão da religiosidade, mas eles buscavam também favorecer o enriquecimento. Depois disso, novas vagas de muçulmanos entraram na Península Ibérica. Em menos de 5 anos estava dominando, por exceção de uma pequena faixa territorial do norte da Áustria. Então vocês observam que durante esse período, vamos dizer lá do século XVII, do século XV até o meio do século XVII, chegando no século XVIII, nós vamos perceber que a população muçulmana ela vai justamente conquistar essa região. Ou seja, a Península Ibérica, vocês sabem que fica ali próximo da Itália. Então, assim, durante esse período, né, dessa guerra entre muçulmano e cristão, a Península Ibérica ela ficou conquistada, ela ficou realmente sob o domínio da população muçulmana. Então, assim, a partir daí também o comércio europeu ele vai enfraquecer, né, devido a vários fatores, como por exemplo a fome, a guerra, né, a xenofobia, porque é o que mais acontecia devido à chegada dos muçulmanos nessa região. Eles não aceitavam que houvesse uma outra religião a não ser o cristianismo. E a partir daí a situação começa a realmente ficar ruim para a Europa. E assim, um dos países que vão sofrer bastante durante esse período é a Espanha e Portugal. Claro que todos os países europeus eles vão sofrer as consequências, mas assim, o fator principal disso é justamente a questão das guerras que está acontecendo, a questão da guerra em relação à questão das religiosidades. E aí eles vão buscar favorecer justamente melhoria para essa região. E as pessoas começaram realmente a sair de uma região para outra, buscando melhoria, tirando a sua família daquela miséria que estava acontecendo. E aí isso ela vai também dizer que o principal fator desse problema, dessa miséria, desse acontecimento, foi justamente lá naquela do Império Romano. Porque quando Roma cai, todos os países vão começar realmente, da Europa, vão começar realmente a sofrer essas situações, ou seja, essa problemática. E aí, de contrapartida, vai chegar os muçulmanos nessa região da Península Ibérica e eles vão também sofrer, né, esses fatores de fome, né, desemprego e dentre outros fatores. Enfim, então veja só o que vai acontecer. Nós temos aqui um mapa, tá certo? Esse mapa vocês vão observar o que foi que aconteceu ao longo desse período, ou seja, ao longo da conquista dos muçulmanos. Em 1711, em 711, os muçulmanos eles vão conquistar qual região? As servas, visigodos, né, bizantinos, né? E aqui o que vai acontecer? É aquela batalha que eu falei para vocês, né, que é a batalha de Guadalete, né? Os muçulmanos eles vão fazer justamente isso para tentar realmente ter o seu espaço territorial. E aí, o que é que vai acontecer? A religião católica ela vai ficar para trás com essa situação, porque como esse ensinamento ele foi passado totalmente errado desde lá do século III, do século V, que nós vimos falando sobre esse assunto, então os problemas vão começar a acontecer, porque você vai buscar algo que vai favorecer a você e não vai desfavorecer. Então o cristianismo ele desfavoreceu muito a questão da população,
porque eles sugavam muito da população. E os muçulmanos não, eles vão trazer de uma certa forma a economia para a Península Ibérica, como eu disse para vocês anteriormente. Eles não só buscavam a religiosidade, mas também buscavam implantar o seu comércio. Dos melhores comércios durante esse período foi o comércio na Península Ibérica, quando os muçulmanos eles se instalaram naquela região. E devido a esse problema que estava acontecendo, muitos comerciantes dos países da Europa, eles foram ali próximo nessa região da Península Ibérica, justamente para fazer essa comercialização. E assim favorecendo o quê? Uma ótima economia para que esses países pudessem desenvolver esse seu papel. E derrotaram o rei visigoto, que é o rei cristão, que era de fato aquilo que eles estavam tentando buscar por parte, né, derrotar justamente essa parte cristã que existia nessa sociedade, como se fala, seria justamente o rei cristão católico, e assim que inicia de fato toda essa conquista aí da Península Ibérica.